Bom, pessoal, meu nome é Carlos Lamarque e eu sou monitor da disciplina de Introdução à Programação e de Algoritmos de Programação. E vamos para mais um exercício. Esse é o exercício de número 15. O nome dele é Abracadabra e ele propõe que você escreva um código na linguagem C de um programa que solicite um número natural, ou seja, um número que não é um float e positivo, acima de zero, o qual vai ser o número de casos a serem tratados. Cada caso representa uma palavra sem a presença de espaços, com o tamanho de 2 até 100 caracteres. Então, temos uma string sem espaços, de no mínimo 2 caracteres até no máximo 100 caracteres. Ao ler cada string, imprima na saída padrão a palavra recebida na forma de um triângulo, deixando um espaço em branco entre cada letra, menos à direita da última letra. Imprima uma linha em branco após cada caso teste, inclusive do último. Para uma melhor compreensão e análise, vou mostrar um exemplo de entrada e de saída no próximo slide. Temos aqui a primeira entrada, que no caso seria o número de casos testes, e vocês podem ver a primeira palavra seria abracadabra, que nem no título da questão. E aqui, um espaço entre cada letra, ela forma uma piramidezinha, um triângulo invertido. A próxima palavra, help me, tem novamente um triângulo e depois diz, novamente o triângulo. Aqui vocês podem ver que tem uma quebra de linha aqui e uma quebra de linha aqui embaixo, no caso, e outra quebra de linha aqui, deixando espaços. E não vai ter espaços após as últimas letras. Enfim, vou dar um tempo para vocês tentarem fazer, pensarem sobre o problema e tudo mais. Pressupondo que vocês já pausaram o vídeo ou algo do tipo, vou continuar com minha explicação. Primeiro, temos um inteiro para tamanho, que no caso seria a entrada de casos, da quantidade de casos, uma string e um ponteiro para char. Por quê? Porque nessa questão vamos utilizar a manipulação de ponteiros. E para dar uma introdução, uma reexplicação rápida de um ponteiro, quando eu crio um ponteiro para char, vou mostrar mais para frente como, ele é um tipo de variável que vai apontar para um endereço na memória. Então, quando eu tenho uma string já criada e eu coloco esse ponteiro igual a essa string, esse ponteiro vai apontar para isso aqui, o endereço da memória da string na posição 0. Então, no caso, ele só está apontando aqui e toda a manipulação que fizermos utilizando essa variável vai mudar aqui. Outro exemplo, outra forma de mexer com ponteiros é que quando você coloca asterisco e o nome da variável do ponteiro, você vai acessar o conteúdo dela. E só para sabermos também, vamos utilizar nesse problema, quando você coloca um asterisco e entre parênteses p mais n, ele está pegando o endereço que p está agora, n, um número qualquer, número inteiro qualquer, esse n ele vai somar nesse endereço, ou seja, um vetor de strings, por exemplo, se n fosse 1, ele seria str0 mais 1, no caso, str1, ou seja, a segunda posição, a segunda casa dessa string. E nós estamos acessando, graças ao asterisco, acessando o conteúdo dessa posição aqui. Agora, vou apresentar o código e explicar. Primeiro aqui temos a declaração das bibliotecas stdio.h para funções de entrada e saída e string.h, porque vamos utilizar algumas funções dessa biblioteca para a manipulação de strings. Aqui abaixo temos a declaração de duas funções que vou utilizar mais para frente, que vou mostrar. Então temos que saber por enquanto que elas são do tipo void e que essa primeira string ela vai ler, ou que essa primeira função ela vai ler a string e essa segunda ela vai apresentar a string na saída padrão daquela forma em triângulo, como eu falei no começo do vídeo. Temos aqui também que elas vão receber como parâmetros essa primeira um inteiro e um ponteiro para char. E eu
aqui somente um ponteiro para char. Olhando aqui embaixo, na função principal, temos a declaração, primeiro, a declaração das variáveis. Uma variável quant do tipo inteiro que vai representar a quantidade de cases, de casos. E uma variável aux que vai nos auxiliar em algum no for mais para frente. Aqui abaixo temos a declaração da string e de um ponteiro para char. Essa string, como vocês podem ver, tem tamanho 101 e como eu falei no vídeo anterior, uma string ela sempre tem como último caractere o barra invertida 0, para demonstrar que é o final da string. E esse barra invertida 0 ele é considerado um caractere. Então, quando queremos uma string de tamanho 100, por exemplo, temos que colocar 101, porque se tivéssemos colocado somente 100 aqui, nós teríamos somente 99 espaços liberados para colocarmos algo dentro. Seria mais ou menos isso. Temos aqui abaixo uma indicação de que P está apontando para o endereço da string. É basicamente isso que está acontecendo aqui embaixo, que também é outra forma de declaração que pode fazer. O ponteiro P está apontando para o endereço da memória na posição string 0, na string na posição 0. Então, nós poderemos utilizar esse P para manipularmos essa string. E aqui abaixo, um printf, como eu sempre coloco, para uma visualização melhor do que você está colocando no seu programa. Então, temos um printf, digite a quantidade de strings, e o scanf para colocar a quantidade de casos aqui na variável quant. Mais para frente, temos o for que vai nos auxiliar nessa tarefa. Então, em for aux igual a 1, inicializaremos aux igual a 1. Enquanto aux for menor ou igual a quant, a quantidade de casos, aux mais mais. Esse aux ele vai passar os casos um por um. Então, colocamos, por exemplo, 3 em quant, então ele, com aux igual a 1, ele vai entrar aqui na ler string como 1, para demonstrar o primeiro caso. Depois vai entrar como 2, depois vai entrar como 3, e aí, por final, quando ele for 4, ele vai finalizar o for e dar o return 0. Nessa ler string, apresentar string, vocês podem ver que eu estou colocando o P aqui, porque ele também é um dos parâmetros, como disse anteriormente. E aí, vamos mexer agora. Eu vou mostrar para vocês as funções, o que cada um está fazendo. Primeiro, a ler string. Void, ler string, ponteiro, o P, que é um ponteiro de puxar, e o inteiro quant. O que é que nós estamos fazendo? Digite a string %d, quant. No caso, esse quant aqui, ele é o aux. Só acabei colocando quant aqui por pura coincidência. Na minha mente, acabei colocando quant. Mas é o mesmo conteúdo da variável aux. Então, digite a string %d, que no primeiro caso seria 1, no segundo caso seria 2, no terceiro caso seria 3 e assim por diante. E abaixo nós já estamos liberando o buffer para não dar nenhum problema, como eu disse na aula anterior. E aqui abaixo nós vamos ter scanf%100, ou seja, ele vai ler até 100 caracteres ou até dar um enter, um barra invertida n. E aqui a variável p. Como p ele é um ponteiro, então ele já é um endereço. Ele está apontando para o endereço. Então não precisamos colocar o i comercial aqui. Aqui abaixo temos um while e esse while ele vai nos garantir que essa string tenha no mínimo tamanho 2. Então, enquanto o strlenp, ou seja, o tamanho da string, for menor do que 2, que 2 é o mínimo, ele vai printar na tela, vai apresentar na saída padrão que a string é pequena demais e para você digitar novamente. Novamente limpando o buffer aqui, porque nós utilizamos um scanf com string, que pode ocorrer com algum erro. Então, limpando esse buffer, eu novamente vou evitar erros.
E aqui abaixo, a mesma coisa daqui. Então, assim, ele vai ler a string e vai passar para a próxima função, que no caso seria void apresentar string. Esse apresentar string, ele tem só como parâmetro um ponteiro do tipo char, e abaixo temos a declaração de algumas variáveis que vão nos ajudar. Temos do tipo inteiro i e j, esp de espaço igual a zero, e tamanho, que é igual a strlen p. Ou seja, o tamanho ele está pegando o tamanho da string que o ponteiro está apontando. Aqui abaixo, vamos começar um for. Esse for, como já inicializamos o tan aqui, eu poderia inicializar ele bem aqui, colocar tan igual a strlen, mas preferi deixar nessa parte. Então, enquanto o tan ele for diferente de zero, porque zero é falso e quando essa declaração aqui dá falso, ele sai do for. Então, enquanto o tan for diferente de zero, tan menos menos. Aqui abaixo, dentro desse for, temos for j igual a zero, enquanto j for menor do que espaço, j mais mais. Printf esse espaço. Por quê? Lá atrás, vocês podem ver aqui, como eu vou mostrar os exemplos, ele tem esses espaçozinhos aqui. Então, essa função ela vai me garantir esses espaços nessa parte para formar a piramidezinha. Vocês podem ver aqui que quando o ESP ele inicializa igual a zero, ele vai ser igual a J. Então, ele não vai ser maior que J. Então, ele simplesmente não vai colocar esse printf, vai inicializar com zero. Aí aqui abaixo eu coloco ESP++. E aí eu faço o quê? Eu já coloco printf%c e a primeira posição de P. O que acontece? Eu estou colocando aqui para... Porque essa parte aqui, dessa posição, ela tem que, no caso, estar fora desse for, antes desse for. Já que ela não pode ter um espaço antes dela. Como exemplo aqui, vocês vão ver que esse %c ele não tem um espaço antes e esse daqui ele tem. O que acontece é que for i igual a 1, enquanto i for menor do que o tamanho, i vai acrescentando de 1 em 1. E aí ele vai dando printf, espaço, %c, o endereçamento, o endereço, né? O conteúdo do endereço de p mais i. Quando i é igual a 1, ele já vai dar a posição str1. Quando i for igual a 2, vai dar a posição str2. Por quê? A posição str0 já está sendo acessada bem aqui e colocada na tela. E abaixo, após isso, temos um printf barra invertida n. Como vocês podem ver, o primeiro caso, ele não vai ter um espaço aqui no começo. Como não queremos que tenha, porque os espaços já estou colocando bem aqui. E a última, como eu especifiquei no problema, não vai ter um espaço após ela, após a última letra, no caso. E a quebra de linha no final. Quando printarmos todas as strings, por exemplo, esse printf barra invertida n vai dar uma quebra de linha no final. E aí, como vocês podem ver aqui no código, por exemplo, está aqui o código inteiro, para vocês verem. Lembrando que aqui são as declarações das funções, para mostrar para o programa que elas existem aqui embaixo, aqui abaixo. E aí, quando eu rodar o programa, deixa eu só vir um pouquinho aqui para baixo, eu digite a quantidade de strings, vou botar os mesmos exemplos que tem lá no slide. Então, 3 strings, digite a string 1, abra, pá, cadabra. Quando eu apertar Enter, ele vai mostrar aqui abracadabra em forma de triângulo. A string 2, help me. Mostrou aqui embaixo. E a string 3, acho que é diz. Podem ver, diz aqui. Tudo certinho, tudo funcionando. E é basicamente isso o problema. Temos aí um problema um pouquinho diferente, né? Que é desenhar coisas na tela, mas é bem divertido e é bem legal fazer esses tipos de problema
de vez em quando. Fugir um pouco daquelas equações e tudo mais. E é isso. Valeu!